Existe um assunto que sempre aparece nas rodas de conversas entre entusiastas e apaixonados por carros, as wagons, station wagons ou peruas. E eu queria falar nesse vídeo para vocês sobre a história delas, desde onde nasceu esse conceito até o que causou ela deixar de ser um carro popular para hoje ser uma coisa praticamente de nicho. E o mais importante, trazer uma possível esperança. O que pode acontecer? Que talvez essa carroceria possa renascer das cinzas como uma fênix. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Quarta Marcha. Eu sou Henrique Perrenot, seu ilustre apresentador, e já aproveita para deixar o like, se inscrever e ativar as notificações para não me perder por esse YouTubezão sem fronteiras. E não existe jeito melhor da gente começar a destrinchar esse assunto do que pela história da origem dele. Nós vamos para os Estados Unidos da década de 20. O jazz florescia como gênero musical dominante, o American Way of Life, ou sonho americano, se tornava uma propaganda praticamente global, e o que mais importa para nós, o boom econômico do pós até então Grande Guerra Mundial, porque eles não sabiam que iam ter duas. Henry Ford criou um conceito extremamente revolucionário de fazer carros. Você simplesmente fazia todos eles iguais, entregava aos consumidores e cada um dava o seu jeito. Os Ford modelo T desfilaram pelas ruas do continente americano esbanjando o maior número possível de carrocerias diferentes, já que elas eram todas artesanais. E em algum momento entre 1923 e 1929, alguém teve a genial ideia de pegar um modelo normal e esticá-lo para trás para caber mais bagagem ou um maior número de passageiros. E aí nasceu a primeira Station Wagon, apesar de não existir esse nome oficialmente. Ao longo dos anos essa ideia começou a se popularizar e mais modelos tinham esse tipo de carroceria, até que na década de 40 o primeiro carro com a nomenclatura oficial de perua surgiu, o Jeep Willys Station Wagon. Conforme a Segunda Grande Guerra acabava e o boom econômico de novo surgia, os americanos chegaram naquela situação em que eles tinham muito dinheiro, eles tinham muitos filhos, muita coisa e precisavam de carros grandes para levar tudo isso. Agora nós estamos falando das décadas de 50 e 60 e vocês conhecem vários carros que representam essa época. Cadillac Eldorado, Chevrolet Bel Air, Ford Galaxy, Lincoln Continental e é uma lista bem grande de barcas que tem quase 6 metros de comprimento. E baseado nesses verdadeiros transatlânticos sobre rodas surgiram várias peruas feitas para levar todo tipo de família ao sonho americano. O design era muito bonito, realmente belo, os carros chamavam a atenção, eles tinham muita personalidade, eram verdadeiros transatlânticos de luxo com motores V8. Mas eis que chega a crise do petróleo de 73 e os consumidores começam a se preocupar com como seus carros consumiam, e nessa brincadeira as wagons acabaram se ferrando um pouquinho. Foi o início do fim. Com essa demanda por economia e eficiência, carros europeus e japoneses inundaram o mercado norte-americano, jogando as peruas cada vez mais para escanteio. Nos anos 80, pelas mãos da Chrysler, surgem as minivans. Carros mais espaçosos e práticos do que as peruas, o que foi minando cada vez mais esse mercado que já estava em decrescimento. E nos anos 90 ocorre uma grande mudança, a chegada dos SUVs como o Jeep Cherokee, veículos mais focados nas famílias ao invés de meramente ser uma picape fechada robusta. E também trazendo uma aura mais aventureira para os carros familiares, com sistema de tração integral, apesar de que a maioria dos consumidores malemar saía do asfalto. Os SUVs são altos, trazem um ângulo de visão maior e dão uma sensação de segurança ao dirigir. E vale um detalhe, os SUVs também se popularizaram pelo fato das normas de emissões dessa época serem muito diferentes entre carros de passeio e trucks, que cabem picapes e os SUVs. Os carros de passeio como hatch, sedãs, cupês e peruas acabavam entrando numa norma mais exigente, o que dificultava para esses carros terem motores maiores e mais potentes, como os V8. Enquanto os trucks, picapes e SUVs entravam numa norma de veículos de trabalho, logo eles podiam abusar um pouquinho mais e poluir mais, então acabava que era mais fácil eles terem motores grandes, e vale o detalhe, americano gosta de motor grande, em especial V8. Agora é o ponto que nós dividimos a nossa história. Os americanos e os europeus têm conceitos bem diferentes do que é uma station wagon, apesar de que muitas vezes esses caminhos acabam se convergindo. Para os americanos, como eu já falei ao longo de toda essa história, qualquer carro com uma traseira puxada pode tecnicamente ser considerado uma perua, apesar de que isso não é muito utilizado por causa de marketing. O que eu quero dizer com marketing é, hoje nós vivemos uma onda da sulverização, esse termo não é oficial, mas basicamente tudo quer ser um SUV. Todas as marcas querem ter um SUV e ter a nomenclatura SUV. Logo, as peruas que são SUVs são só consideradas SUVs. Meio triste, mas é
Enquanto os europeus são mais exigentes para catalogar um carro como uma perua, normalmente eles são baseados em hatches, sedãs ou cupês. Tanto é que o conceito que nós, entusiastas automotivos, guardamos para nós como uma wagon é o conceito europeu. Inclusive no Brasil a gente teve muito mais wagons baseadas no padrão europeu do que no padrão americano. E vale o detalhe, o mercado que mais se vende wagons atualmente no mundo é o mercado europeu. Eles ainda consomem muito esse tipo de produto. Obviamente que os SUVs são sim uma febre lá, como em todos os lugares do mundo, mas as wagons ainda têm um certo protagonismo. Esse processo de extinção dessa carroceria aconteceu praticamente igual no mundo inteiro, mas teve consequências diferentes em cada ponto. Nos Estados Unidos, as wagon praticamente não existem mais, excetuando marcas de luxo e a Subaru. Na Europa, elas se consolidaram como uma categoria que tem sim a sua importância, mas não é mais a protagonista como são os SUVs. E aqui no Brasil nós acabamos seguindo o conceito americano de sulverização do mercado. As peruas saíram de cena e foram aos poucos sendo substituídas por outras carrocerias, primeiro pelas minivans, depois pelos SUVs e agora os SUVs de shopping. Não existe nenhum problema com os SUVs de shopping, eles são uma mera adaptação de mercado e faz parte do jogo, mas a gente tem que explicar como ocorreu essa sulverização. Por que as marcas quiseram simplesmente substituir peruas e sedãs por SUVs? Em resumo, é por uma questão de marketing e custos. Como eu já falei para vocês, a partir dos anos 90, tudo que tinha o nome SUV acabava vendendo mais. Então você podia ser simplesmente um hatch alto ou um crossover e simplesmente ter o seu nome atrelado a um SUV e pronto, vendia melhor. Diga-se de passagem, vende até hoje melhor. Quer uma prova simples? O Corolla Sedan e o Corolla Cross são praticamente o mesmo carro. O Corolla Sedan, inclusive, mais bem acabado e custa menos. Qual que vende mais? O SUV. Os SUVs trazem um status de parecerem mais caros, e para um mundo onde o consumismo é uma cultura praticamente banalizada, isso é muito bom. Você compra um carro para mostrar para o vizinho. E no caso exclusivo do Brasil, as nossas estradas são tão ruins, basicamente crateras lunares, carros que são mais altos e têm ângulos de entrada e de saída mais altos se performam melhor. É mais difícil você bater num buraco ou numa valeta, e isso acaba priorizando os SUVs. E na parte de custos eu vou trazer um experimento para vocês. Qual que é a diferença entre um Polo, um Terra, um Nivus e um T-Cross? Basicamente a altura do solo e o design exterior. Para você fazer eles na parte bruta, é praticamente o mesmo carro. Mas vamos supor que exista um Polo Variant, vamos lá. Esse carro precisa ter uma suspensão traseira reforçada porque ele vai ter que carregar mais carga na parte traseira do carro. E além disso, você vai precisar de uma chapa maior para conseguir fazer toda a parte de carroceria, o que vai encarecer a linha de produção. E para as marcas que dependem de grandes volumes, quanto menos mudanças na linha, melhor. Então, um Polo, Terra, Nivus ou T-Cross não demandam muita diferença na hora de construir, tirando que você vai ter que mudar um pouquinho uma chapa, que é a porta, e trocar o farol. Enquanto o nosso suposto Polo Variant vai demandar uma nova linha de montagem com algumas mudanças estruturais que vão encher o saco e encarecer o produto. Perfeito, agora que vocês já entendem a história das wagons e tudo que nos levou a estar na situação que nós estamos, nós temos alguma esperança para elas voltarem a um estrelato, ou pelo menos a voltarem a ser mais comuns pelas ruas? Por incrível que pareça, sim, e vem do lugar menos esperado possível, a China. Se você acompanha meu canal, não é surpresa nenhuma que as chinesas estão passando por um processo de expansão global, invadindo mercados. E o maior baque que elas estão sentindo é que o mundo não consome carro como na China. Cada grande mercado tem as suas preferências e exclusividades. Agora puxa um pouco da memória, lembra quem que ainda gosta muito de consumir peruas? Os europeus. Se a gente pegar os 10 maiores mercados automotivos do mundo, a gente consegue ter uma ideia de qual que é a janela de oportunidade das marcas chinesas. Na própria China, o maior mercado do mundo, elas já são completamente dominantes. No segundo maior mercado dos Estados Unidos, elas não vão conseguir entrar tão facilmente, já que, bom, tem as sanções e China e Estados Unidos não se bicam muito. A Índia já tem as suas próprias montadoras e é um mercado bem nichado, então dá para entrar, mas não dá para dominar. O Japão tem uma briga / rivalidade cultural com a China, então é bem claro que é mais difícil os seus modelos conseguirem se infiltrar nesse mercado. E do quinto ao 10º, conta para mim quantos países europeus tem aí. Alemanha, Brasil, Reino Unido, França, Canadá e Itália. 4. Juntando essa galera mais vários outros países europeus, nós temos mais de 15 milhões de automóveis vendidos naquele mercado. Então, você agradar europeu faz muito bem para os negócios. Logo, se o consumidor europeu
compra Wagons, por que não fazermos Wagons? E é daí que as marcas chinesas estão ajudando indiretamente a reviver as peruas. Porque apesar de eles estarem fazendo esses modelos focados no mercado europeu, eles não são obrigatórios de só serem vendidos lá, eles podem ser exportados para outros países. E que fique declarado, dessa história estão surgindo carros bem interessantes e bonitos. O BYD Seal 06 SW, que é um belo de um daily car, não é o carro mais potente como é o Seal elétrico, mas ele chama bastante atenção e ele parece ser um bom carro para o dia a dia. O Neta S SW, esse eu não sei se vai rolar muito porque a Neta tá passando por uns probleminhas financeiros lá na China. O Avatar 06T, que é o mais jovem dessa lista que eu tô falando, e esse carro tem muita personalidade para dizer o mínimo. E o Zeekr 007 GT, que na minha humilde opinião é um dos carros mais bonitos feitos nesses últimos 5 anos. E uma prova desse ponto, nós ainda temos 4 modelos de Station Wagons que você encontra 0 km no Brasil. O Zeekr 001, que apesar da marca não admitir, se encaixa perfeitamente no conceito europeu de uma wagon, é um hatch médio comprido. A Denza Z9, que é uma novata que a gente ainda não viu ela muito na rua, mas ela está chegando. O Porsche Taycan Cross Turismo e o Audi RS6, que já saiu de linha, mas como é um carro que custa 1 milhão, vai demorar um pouquinho para limpar o estoque. Ou seja, metade do nosso nichado mercado de wagons é composto por veículos chineses. E para a gente finalizar, eu quero trazer uma opinião minha que vai se conectar com o próximo vídeo que eu vou falar, que é o seguinte: o público entusiasta glorifica essa carroceria, só que quando aparecem modelos 0 km que se encaixam nesse conceito, a gente acaba simplesmente não gostando e não consumindo. O próprio Zeekr 001, o carro é potente, bem acabado, bonito, chamativo e tecnológico, mas pelo fato dele ser elétrico e ser chinês, quase ninguém fala dele e quase ninguém conhece. E já deixando um spoiler para vocês, o próximo vídeo vai ser uma apresentação da Zeekr, explicando a história dela, como ela está hoje, como ela chegou onde ela está hoje e por que você deve dar uma chance de pelo menos conhecer a marca. Mas diz aí, qual é a sua opinião? Teve algum ponto que eu esqueci de falar? Me elogia, me xinga, mas deixa o seu comentário. E aproveita para deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos meus próximos vídeos que com certeza serão incríveis. E se você assistiu até aqui, gostou e quer saber mais da minha vida pessoal, me segue também no Instagram, porque lá eu falo mais rotineiramente com vocês e lá vocês conseguem não só descobrir spoilers de vídeos que vão acontecer, como sugerir temas para os próximos vídeos. Senhores e senhoritas, eu agradeço muito a companhia e a paciência de vocês me ouvirem falar até aqui. E bora falar de carro. É isso. Terminamos. Nossa, velho. Explicar pra vocês, contar pra vocês. Primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir a janela. Só que tá uma sauna. O que aconteceu? Explicar pra vocês. Eu gravei esse vídeo de manhã, né? Só que, cara, o vídeo ficou horrível, cara. Horrível. O que aconteceu? Deixa eu pegar aqui o... Aí foi. Cara, eu não sei o que aconteceu. Eu mudei um pouco o conceito. Esse vídeo eu não tive um roteiro certinho. O que aconteceu? Eu peguei uma lista de temas e uma linha histórica que eu queria tocar e fui fazendo um ponto mais num freestyle. Então assim, eu fui falando, quero tocar nesse assunto. Pá, tá aqui na minha lista, vou destrinchar ele. Então tem muitas coisas que eu falei que eu fui meio no improviso, tá? E assim, eu quero saber o que vocês acharam. Se vocês acham uma ideia boa, tal, ou se vocês preferem aquele coisa mais roteirizado certinho. Tipo, eu vou falar exatamente o que tá escrito no roteiro, sabe? Esse aqui não, esse aqui eu tô mais tipo... falar sobre a história americana. Aí tem anos 30, anos 40, anos 50, 60, crise do petróleo, entendeu? É essa ordem que eu tenho nesses roteiros. Então eu quero saber de vocês o que vocês acham. Vocês preferem o roteiro mais estruturadinho, certinho, ou vocês preferem um roteiro mais improvisado? Fica a cargo de vocês e, óbvio, pode mudar, né, de tempo em tempo. Mano, eu não sei o que tá acontecendo. Tem 2 commanders, não sei, tanto faz, iguais ali, velho. Peraí, deixa eu ver se dá pra ver. Olha isso, velho. Bom, tanto faz. No geral, é isso. Eu gostei muito de fazer esse vídeo agora que eu fiz a segunda vez, né? Ficou bem melhor do que o primeiro. E, aqui nós temos é uma Huracan, não é? É uma Huracan. Uma Huracan Performante, acho que é o nome que fala em italiano. A luna de sempre, meus ring lights.
Inclusive, entre essa semana e a semana que vem, vamos ter uma grande mudança aqui, porque vai chegar meu monitor novo, vão chegar minhas coisas, e se Deus quiser, vai chegar um notebook para começar a fazer as coisas. Não buzina! E é isso. Mas é isso, senhores. Eu agradeço a companhia de vocês. Obrigado por me acompanhar até aqui. Eu sei, eu acabei de falar isso e é um pouco do meu TDAH trabalhando. Eu tenho umas dúvidas. Eu acho que o TDAH eu sou meio autista, mas é aquela coisa de gênio louco, todo mundo tem um pouco. Até o próximo vídeo. Falou!